Segunda Reis, o capítulo é o 5, o versículo é o 1 até o 4. É uma passagem que você já está cansada de ouvir pregadores falar sobre ela. Você deve estar cansado de ouvir ministração sobre esta palavra, mas hoje eu quero trazer uma coisa que talvez tenha passado desapercebido, né? Muitas das vezes passamos desapercebido numa coisa que está aqui na palavra de Deus, ao qual muitas das vezes nós olhamos tanto conteúdo, mas esquecemos às vezes de olhar os detalhezinhos pequenos que a palavra de Deus tem para nós. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, amém? E disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este curaria a sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, pois o levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10.000 mudas de roupas. Amém? É isso, ó. Porque pode sentar, eu creio que você conhece bem essa passagem. Eu creio que você conhece bem essa passagem, né? O general foi lá, Naamã, né, com toda a sua polpa, com toda a sua glória, né, porque era um general que diz aqui que o rei foi pronto em atendê-lo na hora que ele fez um pedido. E aquele general, ele queria receber a cura daquilo que estava acontecendo no corpo dele. E aquele general se encaminhou até o rei. Se você ler mais à frente, se encaminhou até o rei de Israel. E o rei de Israel rasgou suas roupas e falou: quem sou eu para curar? Quem sou eu para curar? Quem sou eu? Ele se desesperou, porque na verdade aquele general era muito poderoso naquela época. Ele era muito poderoso. Se somente ele quisesse, ele invadiria Israel e conquistaria mais ainda Israel. Porque Israel já estava conquistado. Então é que nós vemos ali que a palavra diz que os sírios levaram cativo uma menina que foi servir na casa de Naamã. E esse rei, ele se desesperou. De tal maneira que ele pensou: agora que eu vou morrer, porque eu não tenho como curar esse homem, eu não tenho como. Mas aí nós vimos mais à frente um pouquinho que o profeta falou: olha, manda ele vir até mim, e ele foi até o profeta falou para ele: vá, mergulha 7 vezes na água, e ele, naturalmente, né, como nós sabemos na história, ele falou: mas não existe lá na Síria rios mais lindos do que o rio de Israel. Nós sabemos, conhecemos todas as histórias, mas eu quero trazer para você um detalhe que talvez você não viu nesse vídeo, menina. Eu quero trazer para você a menina. Analisa bem a situação da menina. Vamos dizer que seja uma menina de 14, 15, não tem idade, mas uma menina de 14, 15, 16 anos. Qualquer pessoa normal no lugar dela falaria o quê? Tomara que ele morra, eu estou aqui presa, eu estou aqui cativa. Ele tem mais é que morrer, ele tem mais que sucumbir. Seria assim
nos nossos dias atuais, nós pensaríamos em alguém que fosse nosso inimigo. Se a pessoa, alguém colocar você a ferro, alguém separar você da sua família, levar para você numa terra distante, onde você não conhece ninguém, tornar você uma escrava, colocar você para varrer, para limpar. Certamente aquele homem devia ser muito poderoso, e o palácio dele não devia ser qualquer casinha, não, de 2 cômodos conjugados, não. Devia ser aquelas mansões, né, que devia ter mais de 15 quartos, mais de 6 banheiros. Devia ser um palácio muito grande. E eu gostaria que você nessa noite se colocasse no lugar dessa menina. Eu gostaria que você se colocasse num lugar nessa noite, no lugar dessa menina, colocando-se da seguinte forma: você imagina se alguém tira algo que é seu, toma algo que é seu. Alguém chega e fala para você: olha, Labui, a sua casa é muito bonita, mas a partir de agora ela é minha e você vai ter que sair. E a Labui, sem escolha nenhuma, tem que sair da casa. Não tem escolha, ele tem que sair. Não tem escolha. Agora eu gostaria que você imaginasse: alguém chega para você, olha, fala o seguinte: olha, tem a sua filha que você ama tanto, eu vou levar ela. O seu filho que você tanto ama, eu vou levar. Imagina que você ganhou um carro, que seja o último modelo, e você vai dar a primeira volta, alguém chega e fala: eu vou seu carro agora. Isso acontece no nosso dia do pai. Acontece muito. Mas eu gostaria que você se colocasse nessa posição. Eu estou te dando fatos para você imaginar a situação daquela menina, escrava numa terra distante. Mas uma coisa ela tinha e que muitos de nós não teríamos. Muitos de nós não teríamos. Ela teve uma fé maior do que o rei de Israel, que era um homem que vivia no palácio, que tinha os tesouros, que certamente lia os livros, as crônicas do que aconteceu com o povo de Israel. Naturalmente deveria ter profetas, deveria ter pessoas de grande valor ao lado dele, grandes estudiosos. Ele poderia dissertar para ele, vamos dizer, na época não existia Bíblia, mas os relatos dos acontecimentos na vida de Israel, os milagres, como a saída do Egito, como passar pelo Mar Vermelho, como Maná. Eu até estava brincando com o Mose esse dia. Maná é uma coisa que nós recebemos e que é único e que ninguém nem pode se desfazer. Você colheu o seu maná é seu, você vai ter que consumir aquele maná. Eu falei para ela que ela é meu maná, eu não tenho como me desfazer dela, ela é única e eu vou ter que conviver com o meu maná até o final da minha vida. Não é verdade? O povo de Israel teve que passar pelo deserto só comendo maná. E tinha joguinha também, né? Mas era o maná. Então o meu maná é a minha esposa, né? Foi o presente que Deus me deu. Mas vamos fazer uma suposição, vamos dizer que alguém chegue na tua casa com todos os seus pertences. Você já cogitou essa situação? Você já imaginou essa situação? Aquela menina, ela simplesmente olhou para aquele homem e falou: quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta Israel. Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel. Sabe o que significa isso? Significa que ela tinha uma fé enorme. Ela sabia que se aquele homem fosse direto ao profeta, se aquele homem fosse direto ao profeta, o profeta naturalmente a curaria. Então, amados, o que eu penso, o que eu imagino nessa noite é o seguinte: aquele homem chegou diante do rei. O rei falou: eu não tenho nada. Sabe o que o rei tinha? Nada. Ele não tinha nem fé que Deus o
o Deus que Israel servia poderia curar aquele homem, mas simplesmente falou: eu não tenho nada, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho e que ele demonstrou é medo. Ele demonstrou que tinha um medo enorme. Ele demonstrou que ele tinha medo de tal maneira que ele se colocou ao chão, se rasgou. Mas ele não sou eu Deus para te curar, sou eu Deus para curar. E quando nós lembramos que um profeta falou: vem até mim, na verdade, a fé ali não foi do profeta. A fé que houve ali, que liberou a cura para aquele homem, não foi a fé do profeta, foi a fé de uma menina, de uma criança cativa, de uma criança presa, de uma criança que foi tirada dos braços dos seus pais, foi levada cativo. E eu queria que você imaginasse o seguinte: será que nos nossos dias atuais nós temos cumprido a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que temos agido com a fé daquela menina? Será que temos agido com a fé daquela menina? Será que nós olhamos assim e falamos: Deus vai prover? E confiamos que Deus vai prover? A gente estava conversando esse dia, faz tanto tempo que a gente deixou de acreditar em nada. Faz tanto tempo que a gente deixou de confiar nas coisas que Deus tinha para fazer na nossa vida. E quando nós deixamos de confiar naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, sabe o que acontece? Os milagres não podem acontecer. O milagre é uma soma. Tem que ter duas coisas para acontecer no milagre. É você crer que Deus vai fazer o milagre. E a outra é você confiar em si mesmo que o milagre vai acontecer na sua vida. E nós não temos acontecido isso na nossa vida. Há quanto tempo que a gente não vê isso? Nós estávamos comentando aí, eu falei: meu Deus! Uma vez falando no Fonseca, lá me lembro, trabalhava em serraria, sabe, Rogério? Serraria. Ele estava naquela época que precisava do dinheirinho para pagar os funcionários, sabe? Que não tinha aonde entrar o dinheiro. E eu tinha a necessidade de colocar uma obra. Nós estávamos numa época que era época de muita chuva. Chuva de montão mesmo. E eu desesperado, porque era sexta-feira. E eu precisava colocar aquela obra. E eu não tinha falado para mim: vai vir o dinheiro, já está aqui, é só você colocar, receber o seu dinheiro e ir embora. Eu falei: meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu estava naquela época que eu era um novo convertido, naquela época que você sai com vontade de gritar na rua que você é um cristão, que você serve a Deus, que você ama a Deus, que você quer gritar para todo mundo que você serve a Deus. Sabe aquela épocazinha do primeiro amor, em que você conhece a Jesus a primeira vez? E ultimamente nós estamos calejados. Os nossos carros nos atrapalham a chegar aos nossos irmãos de Deus. Os nossos carros nos atrapalham a ser igual aquela menina com uma fé tão grande que ela sabia que aquele homem ia se curar. O que curou aquele homem não foi o rico, não foi o profeta. O que curou aquele homem foi a fé que aquela menina tinha em Deus. E eu necessitava colocar aquela obra. Eu fui para o meu quarto, orei, falei ao Senhor: eu preciso desse dinheiro. Fiz a minha oração, falei para ele: Senhor, eu preciso muito desse dinheiro. Deus falou assim para mim assim: vai. Eu falei: Salvador, eu vou. Aí ele veio para quem era o serraneiro na época, a Rosa Silva, era Sandro. Eu virei para Sandro e falei: Sandro, coloca a obra em cima do carro que a gente vai colocar a obra. Ele falou: irmão, não tem condições. A gente não vai poder soldar na chuva. A gente vai precisar soldar. Lá é uma piscina. Eu precisava colocar lá de volta da piscina. Eu falei: mas pode colocar em cima que Deus falou comigo. A gente vai colocar a obra. Ele olhou para mim, cara, riu. Não riu uma vez, não duas vezes, mas ele era funcionário, ele tinha que obedecer.
algo em cima. A gente até para colocar algo em cima estava complicado, porque estava chovendo muito. E lá no francês não tinha tapagem assim. Estava chovendo, mas colocamos a obra. Eu entrei no carro, eu fui, quando cheguei na porta daquele homem, a chuva parou de tal maneira que até o chão secou. Até o chão secou. Até o chão secou. E ele olhou para mim assim, meio espantado. E eu, naturalmente, eu conversei, eu falei, vamos aproveitar que já está chiando mesmo, vamos colocar uma barraquinha, porque daqui a pouco a chuva vem. E nós colocamos tranquilo, chegou no final da tarde, colocamos as ferramentas dentro do carro, o fulano me pagou, eu entrei dentro do carro, quando eu vi a chave, a chuva caiu desesperadamente. E quantas vezes Deus já fez milagre na minha vida? Eu vou contar para vocês aqui que há pouco tempo, há uns tempos atrás, a gente tinha muito da passagem. Em pouco tempo, Deus fez assim, eu preparei para até final do ano. Então, quer dizer, eram milagres. Mas o que acontece? Muitas das vezes, nós deixamos de acreditar em milagre. Muitas das vezes, nós nos colocamos na posição do rei de Israel. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como vai ser a minha vida agora que eu tenho essa doença? O que vai acontecer com a minha vida agora que o negócio acontecer dessa maneira? Eu planejava assim, eu queria assim, tinha que ser assim do jeito que eu planejei, mas as coisas aconteceram dessa outra maneira e eu não estava preparado para isso. E eu vou dizer uma coisa para você: muitos tiram a sua vida. Muitos tiram a sua vida. Muitos dão a sua vida de graça para o inimigo por causa de um problema que muitas das vezes basta ele simplesmente ter fé que as coisas vão acontecer. Mas eu quero falar aqui para vocês a seguinte coisa. Eu já comentei isso aqui. Naamã falou: mas a Síria tem rios melhores, mais limpos, mais puros. Por que eu não posso me banhar lá? Por que eu tenho que banhar aqui? Mas aquele moço que estava com ele disse: meu Senhor, se ele mandasse você subir uma montanha, você não subiria? Se ele mandasse você tirar uma montanha da sua frente, você não faria isso? Ele simplesmente pediu para você ir até o rio. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus muitas das vezes só quer que você olhe para o canto e fale assim: Senhor, lembra-te de mim. Mas ultimamente nós olhamos para o canto e quando nós começamos a pensar na nossa vida, no nosso viver diário, no nosso caminhar diário, nós acabamos o quê? Tendo vergonha de pedir a Deus um milagre. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: se você errar o dia todo, mas se você chegar aqui à noite e abrir o teu coração para o Senhor e pedir perdão e confiar que o perdão foi dado na sua vida, eu garanto para você, milagres vão acontecer na sua vida. Então, nós não temos que olhar para as nossas dificuldades. Nós não temos que olhar para os milhões que estão nos prendendo. Eu lembro de Paulo e Silas, lembra de Paulo e Silas? Na prisão, eles começaram a cantar, começaram a louvar. O que aconteceu? As cadeias, né? Pedro! Não tem mais jeito para Pedro. Estava preso, e dali era morte certa. Mas o Senhor fez o quê? Fez um anjo ir até lá. O Senhor sentou os guardas. O Senhor tirou Pedro de dentro da prisão. Quantos milagres eu garanto que você já viveu na sua vida? Você está aqui nessa noite é um milagre. Eu garanto para você que eu estar aqui nessa noite é um milagre. É um milagre. Se eu não tivesse pedido a Deus para Deus mudar a minha vida, eu não estava vivo. Eu tenho certeza absoluta de que eu não estava vivo. Não estava vivo. Eu tenho certeza absoluta disso. Como eu tenho certeza que muitas das vezes o diabo armou uma armadilha para mim, e dependendo da minha decisão, eu fugi daquela armadilha.
porque o Senhor me deu o caminho a seguir. E eu saí daquela trilha que eu estava caminhando. Mas isso, amado, só acontece na nossa vida quando você tem duas palavrinhas assim: confiar, acreditar, não se prostituir por qualquer coisa que a vida te dá, não se deixar levar muitas das vezes por alguma coisa que tenta te abalar. Muitas vezes você olha a situação, você vê tão grande a situação, tem um ditado aí que diz que não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre o problema do tamanho do seu Deus. Na verdade, não estava ouvindo, mas na verdade, amado, nós temos que colocar o nosso coração naquele que está lá em cima e confiar que milagres maiores se farão na nossa vida. Agora, quanto à nossa caminhada, nós teremos perda, nós teremos ganhos, nós teremos sorriso de irmão, nós teremos olhares estranhos de irmão, nós teremos esses conflitos, não teremos conflito. Nós caminhamos nesse mundo, convivemos com pessoas diferentes, com pessoas que são totalmente diferentes. Se tudo fosse igual, seria muito monótono, muito chato. Se a pessoa conviver com a minha mulher, com mesmo, eu fico imaginando, a gente não ia se falar nunca, eu um quarto do outro, acabou. Se ela não vai lá e começa a puxar a conversa, começa a falar comigo, eu acabo, entendeu? Eu vou passar uma semana sem falar com ela. É minha natureza, é uma natureza diferente dela. Então, o que acontece nisso? Somos diferentes em algumas coisas, mas uma coisa nós temos certeza: o que Deus fez na nossa vida, ninguém pode tirar e ninguém pode mudar. O que Deus nos deu, ninguém pode tirar. E se ninguém pode tirar, mesmo que eu perca tudo que eu tenho, mesmo que eu tenha lá fora, que eu esteja lá no fundo do lamaçal, mesmo que eu esteja na pior situação da minha vida, eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. E se Ele tem um projeto na minha vida, quem sou eu para dizer que eu não vou fazer? Quem sou eu para dizer que eu olhar para o plano e falar: Senhor, Ele quiser? Não. Eu sou o escolhido de Deus, independente da minha situação, independente daquilo que foi colocado na minha frente, independente se eu tenho ou não tenho dinheiro, independente se minhas dívidas são grandes ou pequenas, não importa. O importante é que nós confiamos no Senhor. Eu te digo uma coisa: por maior que seja a tua dívida, e por maior que seja a tua doença, por maior que seja qualquer coisa na tua vida, Deus vai te colocar numa posição certa. Eu te digo uma coisa: ninguém vive para sempre. Ninguém vive para sempre. Um dia cada um de nós vai experimentar a morte. Aqui só tinha duas pessoas que não conheceram a morte, né? Foi Elias e Enoque, né? Duas pessoas que a gente tem relato na vida que não conheceu a morte. O resto de nós, todos nós vamos conhecer a morte. Mas a morte para a gente não é a perda, a morte para a gente é o ganho. Mas para isso precisamos manter a nossa fé no Salvador. Aquela menina, ela não desistiu, mesmo estando cativa. Mesmo estando cativa, ela não desistiu de confiar em Deus. E ela falou: quem dera se cada um de nós chegasse no nosso problema e falasse: quem dera que você conhecesse o tamanho do meu Deus, você nem passaria pela minha frente. E nós temos nos entregado a situações que muitas vezes não são nada diante de Deus. Temos sido derrotados por coisas tão mínimas, tão significantes. Nós temos conhecido muitas vezes a derrota na nossa vida por insignificância. E Deus diz para você nessa noite: você não é insignificante, você é importante para Deus. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele sabe que você estaria aqui nessa noite. Ele sabe que você estaria aqui adorando a Ele, exaltando o nome dele. Ele te conhece, Ele te planeja para você o futuro do Deus. Olha só, se o teu futuro não for outra terra, vai ser lá na glória. Agora, como
fé maior do que o meu. Aquela menina teve uma fé que ela fez de general. Você sabe o que é um general? Um cara que conhecia todo tipo de guerra, que enfrentou todos os tipos de inimigos, acreditava numa palavra, acreditou numa palavra daquela menina, simplesmente uma palavra. Quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel e conhecesse o Deus de Israel. Quer dizer, se fosse outro, falaria: que Deus é esse? Que Deus é esse que deixou você vir para cá escravo? Que Deus é esse que deixou Israel ser conquistado? Mas aquele homem olhou para aquela menina e não viu uma menina, mas viu uma poderosa fé em uma mão daquela vida. E é isso que muitos aí de fora precisam ver na nossa vida: emanação de fé, confiança em Deus de tal maneira que nada, ninguém pode nos abalar. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você desse também mais uma vez uma salva de palmas para o Senhor. De toda a adoração. Ninguém pode tirar aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque nessa noite, Senhor, sabemos que a nossa fé, Senhor, vai ser aumentada, Senhor, 1000 vezes mais, Senhor, porque nós olhamos para uma menina e vimos que ela tinha fé, Senhor, e que nós, Senhor, que somos adultos, que conhecemos a Tua Palavra, que meditamos na Tua Palavra, que ouvimos tanto falar de Ti, que já vimos tanto a Tua glória acontecer na nossa vida, Senhor, queremos dizer para Ti nessa noite que a nossa fé, Senhor, se multiplicará. E através de cada um de nós, Senhor, milagres, Senhor, acontecerão, Senhor, aqui nesse local, acontecerão na minha casa, acontecerão, Senhor, nos meus vizinhos, nos meus colegas de trabalho, Senhor, porque eu tenho fé, Senhor, e eu sei que faz uma palavra Tua, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, se mude, Senhor, da água para o vinho, da água para o vinho, e não um vinho qualquer, mas o melhor vinho uma festa pode ter. É assim que eu creio, é assim que eu confio, é assim que eu vou ver a Tua glória, Senhor, como algo especial, Senhor, que aconteceu na minha vida. E eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Muito bem, pode sentar-se. Deus deu uma mensagem de poder ao seu servo Ismael. Por um lapso da minha parte, eu havia esquecido de preparar a mensagem de hoje, mas eu poderia até ter feito a mensagem, mas preferi deixar para o irmão Ismael, que está no momento, e Deus deu uma mensagem poderosíssima para ele. Louvado o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está esperando que você creia cada vez mais. Quanto mais nós cremos, mais abençoados somos, mais resposta de Deus obtemos. Por isso, nós estamos muito felizes nesta noite pela palavra que foi trazida. Eu pediria que os irmãos que são membros do ministério da igreja, ou seja, os oficiais da igreja, ao saírem do culto, observassem bem no quadro que está ali a data certa para a reunião, a próxima reunião do ministério da igreja. E nesse dia, nessa noite,